Fala pessoal, vamos para mais uma aula, mais um compromisso nosso e dessa vez vamos tratar sobre classes de palavras ou também conhecidas como classes gramaticais. Olha, essa parte está dentro do conteúdo chamado morfologia. Lembra que a gramática ela se divide em 5 partes: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Uma das partes é a morfologia, que vai trabalhar aí com as classes gramaticais. Quantas classes gramaticais são ao todo? São 10 classes gramaticais. Quais são elas? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio, que são as classes gramaticais invariáveis, e as variáveis são artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo, certo? Então eu vou falar um pouco de cada uma delas. É claro que eu não vou trabalhar detalhadamente cada uma, mas aquelas que são fundamentais para serem discutidas aqui, nós iremos discutir. Afinal de contas, eu tenho algumas classes gramaticais aqui que não são cobradas em provas de concurso com detalhes, né? Mas a gente precisa lembrar os detalhes daquelas que são realmente cobradas. Beleza? Então, classes de palavras invariáveis. A primeira é preposição. Tiago, o que é uma preposição? Bom, preposição é uma classe gramatical invariável que tem como função ligar palavras. Eu já vou colocar aqui, olha, para que a gente visualize isso. Liga palavras. Aí você vai me perguntar, Tiago, liga quais palavras? Quaisquer palavras. Então, na verdade, a preposição ela pode unir um substantivo a outro substantivo. Por exemplo, quando eu digo o carro de Pedro, carro é substantivo, Pedro é substantivo e eu tenho uma preposição ligando esses dois substantivos. Preposição serve para isso? Para ligar dois substantivos? Serve sim. Beleza. Preposição serve para ligar um verbo a um substantivo? Também serve. Ele precisa de ajuda. Precisa é verbo, ajuda é substantivo e eu tenho a preposição de aí, né? Ele precisa de ajuda. Preposição de que está unindo as duas palavras. Eu posso unir, por exemplo, um adjetivo a um verbo. Eu estou apto a fazer a prova. Apto é um adjetivo, é uma característica minha. Fazer é verbo. Olha quem eu coloquei, a preposição a, fazendo a ponte entre o adjetivo e o verbo. Então, a preposição tem essa finalidade de ligar palavras, sejam quais forem, né, quaisquer que sejam essas palavras, eu vou utilizar uma preposição para unir. Beleza? Interjeição. Bom, interjeição é uma classe gramatical que exprime, olha só, exprime sentimentos ou saudações. Sentimentos ou saudações. Aí você vai me perguntar, como assim, Tiago? Sentimentos a interjeição vai exprimir? Pois é, imagina que você saiu de uma situação de aperto. E aí você diz assim, ufa! Isto é, você saiu, melei minha mão aqui. Olha, você saiu daquela situação de aperto. Se você saiu da situação de aperto, você utilizou a palavra ufa. A palavra ufa é uma interjeição. Você tropeçou em algum lugar e aí você disse ai. Esse ai é uma interjeição utilizada para dor. Mas eu leio pensamentos. Eu sei que você está pensando assim, ei, Tiago, quando eu tropeço eu não digo ai, não. Eu digo uma palavrinha maior do que essa aí. Essa palavrinha que eu utilizo é uma interjeição? É uma interjeição. Por exemplo, se você diz assim, começando com P, é interjeição? É interjeição. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que palavrão pode ser interjeição? Pode. Porque você só utiliza o palavrão quando você quer exprimir o quê? Sentimento. Sentimento de alegria, de ódio, de tristeza, de dor. Você vai utilizar um palavrão e o palavrão funciona como interjeição. Saudações. Olá, oi,
tchau, são saudações, que também funcionam como interjeição. Lembra, interjeição é uma classe gramatical invariável, não flexiona, tá bom? Conjunção. Bom, para que serve uma conjunção? A conjunção, ela liga da mesma forma que a preposição liga, só que a conjunção vai ligar orações. Tiago, o que são orações? Orações são frases que possuem verbo. Toda frase com verbo eu vou chamar de oração. Então a conjunção ela é utilizada para ligar orações, perfeito? E advérbio? Bom, advérbio é uma classe gramatical invariável que exprime, olha só, circunstâncias. Exprime circunstâncias. O advérbio ele serve para exprimir circunstâncias. Aí você vai me perguntar, Tiago, e o que são circunstâncias? Circunstâncias são valores de sentido desempenhados, né, exprimidos pelos advérbios. Quais são esses valores? Lugar, tempo, modo, olha só, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Então, lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida são os valores circunstanciais de um advérbio, né? O advérbio ele pode trazer, sim, esses valores. Então você tem aqui comigo, olha, vamos numerar. Número 1, preposição. Número 2, interjeição. Número 3, conjunção. Número 4, advérbio. 4 classes gramaticais invariáveis. Não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, nada disso. Elas não flexionam. Tiago, você vai estudar todas elas? Não. Eu vou citar para vocês aqui, olha, alguns detalhes a respeito de preposição. Interjeição a gente não estuda, você só precisa saber o que é interjeição e saber, claro, quais são as principais interjeições, né? Conjunção, nós estudamos com detalhe, mas sabe quando? Sabe quando nós estudamos isso aqui? Na parte de orações. Orações coordenadas, orações subordinadas, né? Então, aqui a gente, lá na parte de orações, nós estudamos conjunção, beleza? Advérbio. O advérbio eu vou colocar alguns detalhes também a respeito de advérbio que são importantes para qualquer prova de concurso. Um dos detalhes é justamente esse. O advérbio é uma classe gramatical invariável que exprime o quê? Circunstâncias. Beleza? Então, que indica lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida são as circunstâncias de um advérbio. Beleza. Aí eu venho para cá. Classes gramaticais variáveis. O que é que isso significa? Significa que elas têm plural, elas têm feminino, têm masculino, né? Têm singular. Para que serve um artigo, Tiago? O artigo, ele determina um substantivo. Ele determina um substantivo. Tiago, o que é determinar? Bom, determinar é especificar, é apontar um ser em especial, em específico, e não tornar a abordagem uma abordagem genérica. Para que você entenda isso, se eu digo assim, conversando com alguém sobre criança, aí eu digo assim, pessoal, menino é muito danado, né? Menino é muito danado. Menino é muito danado. O que é que você vai entender? Que eu estou fazendo referência a um menino específico ou referência a menino no geral? Veja, a frase qual foi? Pessoal, menino é muito danado, né? Você vai entender o quê? Que eu estou falando de menino de maneira genérica. Por quê? Porque eu não utilizei artigo antes. Agora veja a diferença. Pessoal, o menino é muito danado. O menino é muito danado. E agora? Eu estou falando de maneira genérica ou de um menino especificamente? De um menino especificamente, porque eu utilizei um artigo na frente. Eu determinei o substantivo menino. Então, determinar é isso, é apontar, é especificar, né? Então, o que acontece? Essa é a função do artigo.
Determinar. E o adjetivo? Bom, o adjetivo ele caracteriza o substantivo, né? Caracteriza substantivo. Deixa eu colocar assim, né? Determina substantivo, caracteriza substantivo, para ficar mais direto, mais fácil de entender, né? Não haver nenhuma complicação em relação a isso. Então, determina substantivo. O artigo determina substantivo, certo? O adjetivo ele caracteriza o substantivo. O que é caracterizar? É dar qualidade, né? Qualificar o substantivo. O pronome, o que o pronome faz? Bom, o pronome ele acompanha ou substitui, certo? Substantivo. Ele acompanha ou substitui substantivo. Então ele pode acompanhar um substantivo, o pronome, ou ele pode substituir. Vai depender do tipo de pronome e vai depender também da situação em que o pronome foi empregado, beleza? Então se eu digo assim, eu encontrei Maria e a convidei para jantar. Esse a, que é um pronome oblíquo átono, está retomando a palavra Maria, certo? Se eu digo, este piloto é vermelho, este piloto, o pronome este, que é um pronome demonstrativo, não está substituindo a palavra piloto, mas está acompanhando a palavra piloto, né? Numeral. Bom, numeral é uma classe gramatical variável que indica quantidade, olha, indica quantidade de... Indica quantidade específica. Ou exata. Eu vou colocar assim, em vez de específica, eu vou colocar aqui, indica quantidade exata. Mais fácil a gente entender assim, né? Indica quantidade exata. Isso é numeral, né? Eu estou colocando isso porque muita gente termina confundindo o numeral com um pronome, muitas vezes. O pronome indefinido. Quando a gente diz assim, há muitas pessoas na sala. Aí eu já perguntei, e muitas? Qual é a classe gramatical? Muita gente disse numeral, porque estava indicando quantidade de pessoas. Mas quando eu digo há muitas pessoas na sala, essa quantidade não é exata. Se não é exata, não pode ser numeral, tem que ser pronome. Então, muito importante essa história aqui de quantidade exata, né? Substantivo. Bom, substantivo é uma classe gramatical que... Vou definir assim, substantivo, olha. Ela representa os seres. E aí, entenda ser como sendo um elemento vivo, isto é, que a gente chama de animado, ou um elemento inanimado, que não tem vida, certo? Tem que ter cuidado também, porque substantivo ele pode ser representado por uma ação, e ação não é um ser, né? Então tem que ter cuidado com isso. Então sentimentos também, né? Então sentimento, ação... geralmente o substantivo ele representa os seres, mas ele pode também indicar ação, né? Olha, seres, ações, sentimentos. Aí você vai me perguntar, ei, Tiago, mas você falou que quem indicava sentimento era a interjeição. A interjeição, ela exprime sentimento. Ufa, ai, né? Palavrão também, mas o substantivo ele é o próprio sentimento. Alegria, felicidade, tristeza, ódio. A palavra que é o sentimento vai ser o substantivo. Verbo. O verbo sempre indica ação, né? Indica ação. Aí você vai me perguntar, ei, Tiago, mas você acabou de dizer que o substantivo pode indicar ação. Claro, mas o substantivo não é conjugado como o verbo é conjugado.
O verbo é conjugado nas pessoas gramaticais, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. O verbo ele é conjugado, o substantivo não, né? Beleza? Olha, então você está vendo aqui no quadro as classes gramaticais invariáveis e você está vendo aqui no quadro as classes gramaticais variáveis. Bom, essas classes gramaticais aqui, apesar de serem consideradas variáveis, há casos delas que não flexionam. Por exemplo, adjetivo. Todo adjetivo vai flexionar? Não. Existe um caso que é o seguinte. Quando o adjetivo ele vem de um substantivo concreto, palpável, esse adjetivo não pode flexionar. Isso acontece quando o adjetivo está representando uma cor. Por exemplo, eu tenho uma camisa azul. O plural de azul, eu tenho duas camisas azuis, tem plural normal, né? Eu tenho uma camisa vermelha, eu tenho duas camisas vermelhas, plural normal. Mas eu tenho uma camisa laranja, eu tenho duas camisas laranja. A palavra laranja não vai ao plural quando funciona como cor. Por quê? Quando eu tenho uma palavra que é um adjetivo e representa uma cor, ela não pode flexionar quando vem do substantivo concreto. Vem do substantivo concreto. Por quê? Laranja não é apenas cor. Laranja é também uma fruta. Eu tenho uma camisa vinho. Eu tenho duas camisas vinho. Não vai ao plural porque vinho, além de ser cor, é também uma bebida, é algo palpável, né? Eu tenho uma camisa cinza. Eu tenho duas camisas cinza. Cinza não vai ao plural porque, além de ser uma cor, é também o resultado de uma combustão. Eu queimo o papel e restam cinzas. Então, todo adjetivo que represente cor, que derive de um substantivo concreto, um substantivo palpável, né, eu não poderei flexionar. Então, o adjetivo é variável? É. Mas nesses casos que eu citei, ele não poderá flexionar. Beleza? Todo pronome é variável? Não. Muitos pronomes indefinidos não flexionam. Tudo, nada, alguém, ninguém, certo? São pronomes que não flexionam. Tiago, o pronome qualquer, que é pronome indefinido, ele tem plural? Tem. Só que o plural do pronome qualquer é no meio. Qual é o plural? Quaisquer. Quaisquer. Esse é o plural do pronome qualquer. Pronome relativo, o pronome quem, o pronome onde, o pronome que, são pronomes que não flexionam. Beleza? Bom, então é isso. Invariáveis, variáveis, é claro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a tratar um pouco sobre preposição. O que é que a gente vai fazer nessas duas aulas de teoria sobre classes gramaticais? Eu vou falar um pouco sobre preposição, vou falar um pouco sobre advérbio, não vou falar sobre interjeição, como eu disse, interjeição basta você saber o que é e lembrar alguns casos, né? Isso na internet você busca, não precisa eu colocar uma lista aqui, até porque você não vai decorar, né? Eu já citei exemplos. Conjunção. Bom, conjunção nós iremos estudar na parte de orações. Então, por enquanto, nessas duas aulas teóricas de classes gramaticais, eu vou tratar sobre preposição, advérbio, vou falar um pouco sobre pronome, vou falar um pouco sobre verbo, beleza? Então nós temos aí essas nossas classes gramaticais que são as mais importantes, beleza? Então preciso de espaço, vou ter que apagar, então vamos lá. Então vamos lá, preposição, valores semânticos. Ah, Tiago, eu esqueci o que são valores semânticos. Bom, falou em valor semântico? Você está falando em valor de significado, valor de sentido de uma determinada palavra, né? Aqui eu tenho os valores de sentido das preposições. Esses valores de sentido só serão percebidos no contexto. Você vai ter que avaliar a frase em que se encontra a preposição. Como é que a gente faz para saber o valor de sentido de uma preposição? A gente vai olhar qual é a função da segunda palavra, da palavra que vem depois da preposição, em relação à palavra que vem antes. Como assim, Tiago? Olha, o carro de Pedro. Veja, tenho aqui a preposição de, certo? Tenho aqui a palavra Pedro, tenho aqui a palavra carro. Pedro é o que do carro? Pedro é o dono do carro. Então, Pedro, ele tem a
posse do carro. Ele possui esse carro porque o carro é dele. Então, eu vou dizer que a preposição de indica posse nessa letra A. Porque Pedro tem a posse do carro. Então, veja, sempre analisando a segunda palavra em relação à primeira. Pedro, ele tem a posse do carro. Beleza? Música de Djavan. Djavan é o que da música aqui? Ele é o autor da música. Djavan, ele tem a autoria desta música. Aí muita gente me pergunta, não pode ser posse não? Olha, depende. Não é? Eu entendo mais como autoria, posse não. Porque ele não possui a música, não é algo material. Mas ele é o autor dessa música, música de Djavan, né? Ele possui a música. Moro em Recife. Ou ele possui não, ele tem a autoria da música aqui nesse caso, né? Moro em Recife, olha, tenho aqui a palavra Recife. Em relação ao verbo morar, a palavra Recife indica lugar. O lugar em que eu moro, beleza? Viajei para Floripa. Bom, Floripa, Florianópolis, é uma abreviatura aqui de Florianópolis, é uma cidade, é um lugar também. Tiago, eu posso indicar lugar? Pode. Viajei para Floripa, Floripa é lugar. Mas aqui a intenção, muitas vezes, de quem faz a questão, é a intenção de que você lembre que, neste caso, Floripa é o destino da minha viagem. Então eu vou entender aqui como destino. Beleza? Destino. Sou de Recife. Bom, Recife é um lugar. Tiago, a mesma coisa, Recife não é lugar? Mas quando eu digo a alguém que eu sou de Recife, a minha intenção não é indicar o lugar para ele, mas é a intenção de dizer a minha origem. Dizer a minha origem. Perfeito? Morreu de fome. Bom, a fome é a causa de quê? Da morte. A fome causou a morte. Por isso, o dia aqui expressa o valor de causa. Lutou contra a corrupção. Bom, alguém foi oposto à corrupção. Então aqui, contra indica oposição. Veja que o contexto foi analisado. Alguém foi contra a corrupção. Ele lutou contra, ele foi oposto à corrupção. Então, tá aí, oposição, né? Estava sem dinheiro. Bom, sem é uma preposição que indica falta, ausência, né? Estava sem dinheiro, faltava o dinheiro, né? Beleza? Então aqui eu não estou analisando dinheiro em relação ao verbo estar, exatamente, né? Muitas vezes a gente não precisa disso, só o contexto determina. Viajei com familiares. Bom, os familiares são a minha companhia na viagem. Então esse com vai indicar companhia. Beleza? Copo com água. Bom, a água é o conteúdo do copo. A preposição com vai indicar conteúdo. Conteúdo. Beleza? Tudo bem? Comprei por R$50. R$50 foi o preço da compra. Por isso, por vai indicar preço. Preço ou valor. Tudo bem? Então, alguns significados, alguns valores semânticos da preposição. Mas ainda tem alguns pontos aqui para serem tratados sobre preposição. Vou ter que apagar. Vamos lá. Continuando, nós temos o seguinte, olha, quais as preposições? Bom, preposições são a, até e após, começando com a letra A, certo? Com e contra, de, desde, durante, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. São as preposições. Ah, Tiago, e a preposição traz? Traz é uma preposição arcaica, não se utiliza mais, beleza? Essas são as preposições que realmente nós usamos. Estão aqui. Beleza. Só que o que eu quero falar nesse ponto final da aula é sobre combinação e contração. O que é isso? A combinação ocorre quando eu junto a preposição mais outra palavra sem que a preposição perca a sua sonoridade. E a contração
ocorre o contrário. Eu vou juntar a preposição mais uma palavra e a preposição vai sim perder ou alterar a sonoridade. Para que você perceba, olha só. Aqui eu tenho a preposição a aqui. E tenho artigo o e eu tenho aqui o que pode ser pronome e pode ser advérbio, certo? Quando eu junto a preposição a, esse azinho aqui é a preposição, né? Mais o artigo o ou o advérbio onde, olha o que eu tenho. Preposição mais artigo ou advérbio. Observa que a preposição ela não perdeu a sonoridade dela. A e o, ao, a onde, né? Então isso aqui que nós temos é a chamada combinação. Combinação, porque não houve perda de sonoridade ou alteração na sonoridade da preposição, beleza? Agora, di e o. Bom, se eu juntasse ficaria dio, mas na verdade, olha o que aconteceu. A preposição, ela perdeu sonoridade, perdeu esse E. Eu juntei a preposição e o artigo, olha o resultado, foi apenas o D da preposição mais o artigo, do, né? Voltei do campo, eu estava no campo, voltei do campo, de mais o, né? Em mais o, preposição em mais artigo o. Olha o que aconteceu, a preposição em perde o e o N, ele é alterado para N. Então ele é alterado para N. Juntando, como é que ficou? No. Isso aqui seria o representante do em mais o artigo. Em mais o, no. De mais este, a preposição perde o Juntei e ficou deste. Olha só, deste. Pronome este mais a preposição aqui, o D da preposição, né? E a contração, porque aqui nós estamos tratando de contração. A contração mais famosa da língua portuguesa é da preposição a mais o artigo a. Na verdade, esses dois as, eles são fundidos, eu coloco apenas um a para representar um fenômeno de contração chamado crase. Então, tudo que eu tenho aqui é o que nós chamamos de contração. Isto é, a preposição, ela perdeu sonoridade ou ela foi alterada. Ela perdeu sonoridade ou foi alterada. Então é isso. O que você tem que saber sobre preposição é isso aí, né? São detalhes importantes que já foram cobrados em provas de concurso. Então, até a próxima aula.